Deixe seu comentário embaixo, se inscreva desse canal. Há 25 anos, inúmeras criaturas gigantescas apareceram de repente pelo mundo, destruindo tudo em seu caminho. A humanidade passou a chamá-las de dragões. Pouco tempo depois, começaram a nascer crianças com o poder dos dragões, conhecidas como Dom. 3 anos atrás, um evento aterrorizante ocorreu. Um dragão colossal avançou contra Mitsuki. A garota usou seus poderes de dragão para lutar, mas falhou. Nesse momento, seu irmão mais velho, Yu, apareceu, disse algo a ela e caminhou para enfrentar o dragão deformado. Um poder tremendo irrompeu dele, enquanto Mitsuki, atrás dele, o observava com lágrimas nos olhos. O flashback terminou. Yu abriu os olhos e agora estava em um lugar estranho. Areia branca, vegetação exuberante e o som das ondas do mar em uma grande ilha. Ali, ele encontrou Aoes tomando banho no mar, e acabou vendo seu corpo completamente nu por acidente. Aoes o confundiu com um pervertido e gritou, invocando seus poderes para atacá-lo. No entanto, como não tinha habilidade suficiente, acabou se ferindo sozinha. As ondas a arremessaram de volta à praia. Enquanto estava inconsciente, Yu viu por acaso o emblema de dragão em seu corpo. Como um soldado adequado, ele tirou seu casaco militar e a cobriu, ajudando a esconder o corpo. Quando acordou, Aoes ainda acreditava que Yu era um pervertido, pois em Midgar nunca havia existido nenhum garoto. Para provar sua inocência, Yu mostrou sua identificação militar ativa da Nifou e se apresentou. Aoes ficou surpresa por ele ter a mesma idade que ela, ambos com 16 anos. Muito educado, Yu virou o rosto para não olhar enquanto esperava Aoes se vestir. Mas, em vez de colocar suas próprias roupas, ela se apresentou usando o casaco dele. Quando Yu tentou pegá-lo de volta, Aoes suspeitou ainda mais, achando que ele queria apenas sentir o cheiro de seu corpo. Yu repreendeu em voz alta. Nesse instante, uma garota com o mesmo sobrenome que Yu apareceu, cumprimentando após 3 anos separados, deixando Aoes chocada e surpresa. Os três seguiram juntos para a escola. Mitsuki entregou a ele um uniforme e explicou que, já que estava na ilha, Yu deveria se matricular na academia. Midgar sempre havia sido uma escola apenas para garotas, e ele seria o primeiro estudante homem. Antes de entrar na sala, Yu foi chamado em particular por Haruka, professora da turma Brunhilde, e também coronel responsável pelo comando de Midgar. Ela testou seus conhecimentos, e aos poucos alguns segredos foram revelados. Midgar antes havia sido um campo de prisioneiros para os decapturados pela Nifou, mas, após serem aceitos pela sociedade, o local foi transformado em academia sob a autoridade de Sugers. O objetivo atual de Midgar era usar os poderes dos D para o bem da sociedade, como transformar matéria sombria em recursos raros e utilizá-los no combate contra dragões. Depois da conversa, Mitsuki, sua irmã mais nova e presidente do conselho estudantil, apresentou Yu para toda a escola. As alunas ficaram extremamente curiosas e surpresas ao ver que ele era um garoto e também um Dom. Mitsuki pediu para não haver discriminação de gênero, mas que todos deveriam se proteger e se apoiar. Porém, caso Yu causasse problemas, mesmo sendo irmão da presidente, seria severamente punido. Mais tarde, Mitsuki explicou que Yu seria submetido ao treinamento de comunicação com dragões. Ao entrar na sala, Haruka o apresentou novamente, mas Lisa não aceitou sua presença, acusando Mitsuki de abuso de autoridade para trazer o irmão. Mitsuki, no entanto, afirmou que tudo havia sido feito de forma justa e oficial. Para provar, Yu mostrou o emblema do dragão em seu corpo. Lisa, então, exigiu que ele demonstrasse seus poderes. Yu materializou matéria sombria em uma arma de fogo real, mas Haruka explicou que armas não eram úteis contra dragões, já que o inimigo não era humano. Em seguida, Lisa apresentou no quadro os dragões conhecidos até o momento: o dragão negro Brola, o dragão branco Leviatã, o dragão vermelho Basilisco, o dragão azul Hecatoncaua, o dragão dourado Fres, o dragão verde Dragonel e o dragão roxo Kraken. O próximo alvo deles era o Basilisco, com couraça dura como diamante, contra a qual a arma de Yu seria inútil. Lisa zombou de sua habilidade, mas Aoes o defendeu, na sala de treinamento subterrânea construída, assim para evitar explosões fatais de
Materialização. As alunas mostraram suas habilidades, criando lanças, martelos, livros mágicos, escudos e flechas de energia para destruir a réplica do basilisco feita de diamante. Haruka explicou que os dragões aparecem em diversos lugares ao mesmo tempo porque procuram por um D compatível com eles. Quando isso acontece, o emblema no corpo do D muda, e a pessoa se transforma em dragão. Esse destino já havia forçado Midgar a matar um antigo colega que se transformou no Kraken. A última a treinar foi Auas. Ela invocou um cajado mágico, mas falhou, provocando uma explosão. Mesmo assim, não desistiu. Mais tarde, Yu a confrontou, dizendo friamente que, se continuasse repetindo os mesmos erros, morreria cedo. Auas então contou que havia sobrevivido sozinha ao ataque do Leviatã Branco, que matou toda a sua família. Ela não lutava por vingança, mas para proteger os outros. Naquela noite, Auas ficou confusa com os sentimentos por Yu, que a tratava com mais consideração do que as outras. Antes que pudesse confessar algo, o alarme tocou. Nível C, Dragão Branco. Haruka informou que em menos de 48 horas o Leviatã Branco chegaria a Midgar. Enquanto isso, Yu recebeu uma chamada secreta do Major Loki, Danifou, que revelou um método para exterminar dragões. Eliminar qualquer D que mostrasse sinais de transformação. Loki queria que Yu atuasse nas sombras para a organização, mas ele recusou. Loki então o ameaçou, restando apenas 46 horas para a chegada do Leviatã. Na manhã seguinte, Michizuki reuniu todos no auditório para anunciar a ameaça. Era a segunda aparição do Leviatã Branco da última vez, causou um naufrágio mortal. Agora, em apenas 33 horas, ele alcançaria Midgar. Michizuki instruiu, se alguém percebesse mudança no emblema, deveria reportar de imediato. Mesmo que fosse alguém atraindo o dragão, todos lutariam para proteger essa pessoa. Sentado entre os demais, Yu se lembrou da noite anterior, e da transformação secreta que começava a acontecer com Iris. Com o surgimento, causou um naufrágio que matou muitas pessoas. E agora, em cerca de 33 horas, ele alcançaria Midgar. Seu curso anormal lembrava a época em que o Kraken Roxo apareceu. Michizuki instruiu a todos que, se vissem seu emblema mudar, deveriam relatar imediatamente. Mesmo que alguém fosse o responsável por atrair o Leviatã Branco, ainda assim lutariam para proteger aquela garota. Yu, sentado abaixo, de repente se lembrou da cena da noite passada, quando viu Auas segurando o estômago como se escondesse algo. E hoje ela não havia ido ao salão de assembleia. Yu ficou ansioso e perguntou a todos onde Auas estava, mas ninguém sabia de seu paradeiro. Depois de procurar em todos os lugares, Yu encontrou Auas em pé no telhado da escola, aparentemente com intenções imprudentes. No entanto, Auas apenas queria se acalmar. Yu exigiu ver seu emblema para confirmar sua suspeita. Auas levantou a roupa para mostrar a marca e admitiu que havia considerado pular de paraquedas sem paraquedas, mas tinha medo da morte. Entendendo seu medo, Yu a tranquilizou dizendo que ninguém a abandonaria e que lutariam para protegê-la a qualquer custo. Ainda assim, Auas estava assustada. Se o dragão branco conseguisse romper a última linha de defesa, ela não seria capaz de tirar a própria vida. Ela se transformaria em dragão e machucaria a todos, algo que não queria de forma alguma. Yu prometeu a Auas que ela não se transformaria em dragão, e, se o pior acontecesse, ele mesmo terminaria com sua vida, desde que ela acreditasse nele e confiasse em todos. Iris ficou confusa. Será que podia realmente confiar em Yu? Ele disse para ela não se preocupar, pois era o assassino mais forte do mundo. Finalmente, Auas foi relatar à escola, já que havia sido confirmado que seu emblema havia mudado de cor. O alerta nível C foi elevado para nível autor naquele momento. Restavam ainda cerca de 30 horas e 30 minutos antes da chegada do Leviatã Branco, no abrigo subterrâneo. Yu esperava do lado de fora, e Michizuki saiu para informá-lo de que Iris havia passado por um teste físico e um exame de saúde completo. Apesar de temer estar atraindo o dragão, Iris permanecia calma e cooperativa. Depois de ouvir
Yu pediu à irmã mais nova que o deixasse ser o responsável por proteger Aoas de tudo, exceto dos dragões. Ele também contou a Michizuki sobre o pedido de Loki. Yu disse que, se ele protegesse Aoas, a organização Nifou não interferiria e não causaria problemas para Midgar. Michizuki entendeu que, se algo terrível acontecesse, seu irmão mataria Aoas pessoalmente. No entanto, ela pediu para ser a responsável por isso. Afinal, não seria a primeira vez que Michizuki colocava as mãos em uma companheira. Dito isso, ela saiu correndo, deixando Yu atônito no lugar. No presente, restavam apenas 24 horas antes da chegada do dragão branco. Como já havia tomado sua decisão, Yu ligou para Loki para informá-lo de sua escolha, e pediu para ele não interferir nesse assunto, embora Loki tenha concordado em não intervir. Yu ainda estava bastante desconfiado dele, pois não era confiável. Após desligar e voltar para o corredor, ele viu Lisa hesitando em frente à porta do quarto de Iris, e o achou um pouco engraçado, porque Lisa era de boca dura, mas de coração fraco. Claramente preocupada com Iris, mas ainda precisava agir friamente diante dele. Lisa disse que, desde a infância, tiveram que viver longe de suas famílias. Por isso, os membros da classe eram considerados sua família. No entanto, ela ainda não havia aceitado Yu como um novo membro dessa família. Yu a aconselhou a descansar bem antes da batalha. Mas, na verdade, Lisa não tinha tempo para descansar. Precisava estar vigilante o tempo todo. Quando Lisa foi embora, Yu perguntou sobre a batalha contra o Kraken de 2 anos atrás. Lisa parou e respondeu friamente: quem destruiu os 2 dragões da morte? Kraken foi Michizuki. Racionalmente, ela entendia que não tinham outra escolha, mas emocionalmente, não conseguia aceitar. Por isso, Lisa não conseguia perdoar Michizuki por matar membros da família. A vítima naquele ano foi Mokkan, da classe Brynhild, irmã mais nova da professora Haruka. No presente, restavam apenas pouco mais de 22 horas. Yu entrou no quarto de Iris para checar. Ela, orgulhosa, disse que estava bem confortável ali, com uma tela para monitorar a situação do lado de fora. Como estava usando um vestido de noite, Yu lembrou-a de trocar de roupa. Aoes disse que não se importava, então não trocaria. E ainda disse para Yu sentar na cama em vez de ficar em pé. De repente, Aoes agarrou o braço dele, confidenciando que estava com um pouco de medo porque estava prestes a ter sua marca verificada novamente. Mas, de alguma forma, quando tocava Yu, sentia-se aquecida e tranquilizada. Os olhos de Yu acidentalmente se desviaram para a tela, onde viu as companheiras de sua irmã se expondo quando as saias delas esvoaçavam. Aoes o viu corar e perguntou se ele gostava de ver garotas se expondo e se queria ver a calcinha dela. Aoes até levantou a própria saia de forma proativa. Ela usou essa ação para expressar sua gratidão, já que Yu se importava com ela. Yu rapidamente a interrompeu, explicando que ela deveria respeitar e valorizar seu corpo. Um verdadeiro cavalheiro no coração das garotas. Depois disso, Aoes se preparou para tomar banho. Ela enganou Yu para que fosse primeiro, com a desculpa de que temia que o pervertido Yu lambesse sua banheira e bebesse sua água do banho. Ele ficou sem palavras com essa garota, então não teve escolha a não ser tomar banho primeiro. No entanto, enquanto Yu estava no banho, Aoes, enrolada em uma toalha, entrou exigindo esfregar suas costas. O que não deveria ser visto quase foi visto. Aoes agiu como se fosse vítima, mesmo sendo a culpada. Depois disso, não aconteceu nada mais. Cada um tomou banho sozinho e dormiu em sua própria cama. Yu pretendia dormir no quarto ao lado, mas Aoes o chamou de volta. Ela queria que ele ficasse com ela naquela última noite. Yu se perguntou por que tinha que ser ele e não Lisa ou Michizuki. Aoes, inocentemente, disse que era porque ele a tratava melhor do que qualquer um, então só precisava dele. No fim, o bondoso Yu aceitou ficar. Ele sentou-se no tatame ao lado da cama. Aoes se aconselhou a não pensar de forma tão pessimista, mas sim de maneira positiva, acreditando em outras possibilidades que poderiam acontecer, acreditando que teria uma chance de viver, que não pensasse sempre que, no fim, ele tiraria sua vida. Depois de ouvir suas palavras por um bom tempo, Aoes também sentiu que faziam sentido, então adormeceu em paz. Yu continuou a vigiar Aoes, depois também acabou adormecendo.
Em seu sonho, lembrou-se da infância com Mitsuki. Os dois corriam juntos montanha acima, contemplando a vista panorâmica da cidade de longe. Desde criança, Mitsuki tinha o sonho de se casar com ele e tê-lo como marido, para que sempre estivessem juntos, como uma promessa particular entre eles. Mitsuki até lhe deu um beijo de noivado, mas, quando sonhava até esse ponto, uma voz profunda ecoou em sua mente, dizendo que ele teria que pagar o preço por suas memórias. Essas palavras o fizeram despertar assustado. Nesse momento, a aurora já havia surgido. Wes havia acordado mais cedo e estava assistindo à tela, observando a situação do lado de fora. Restavam apenas 10 horas. Nesse momento, o dragão branco, Leviatã, já havia rompido a primeira linha de defesa e continuava avançando. A próxima linha de defesa era a unidade de combate de Mitsuki. Se gostou, comenta eu quero parte 2.